Juracy Nunes, candidato a prefeito de Aracaju pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Juracy Nunes, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Muito obrigado por ter aceito o convite e por estar presente aqui conosco. Eu que agradeço, Narciso. Meu caro Juracy, lembrando que nós estaremos transmitindo essa entrevista também pelo Instagram, @portalFanF1. Você pode acessar e acompanhar ao vivo essa entrevista. Juracy tem quantos anos? Eu tenho 28 anos, Narciso. 28 anos. O que é que faz um jovem de 28 anos se colocar à disposição da população aracajuana? Justamente, Narciso, por entender que nós temos novas ideias, não só porque nós somos o candidato mais jovem, né, pela nossa fé, eu sou católico, minha mãe é professora, meu pai é agricultor e nós entendemos que nós temos boas ideias para trazer para a capital e no sentido de colocar em execução. Então, por exemplo, na advocacia eu vejo uma dificuldade muito grande da população em executar os direitos, né? Direitos básicos, fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, no escritório, diariamente, eu me deparo com situações em que as pessoas dizem: olha, o senhor é a última chance que eu tenho para conseguir, por exemplo, fazer uma cirurgia, fazer um exame. Muitas vezes tem urgência porque a pessoa está numa dificuldade muito grande, né? Às vezes um problema mental. Uma mãe me procurou mesmo dia desse com o filho problema mental. Não dava para aguardar 2 meses como o CAP estava pedindo, que era a data que teria disponível o psicólogo, aquele CAPS ali em direção à Atalaia. Então, a mãe me procurou, me contou todo esse problema e nós intermediamos para tentar resolver, né? Entrar com ação na justiça, tudo, porque infelizmente muitas vezes a prefeitura tem esse problema aqui na nossa capital de não assegurar as pessoas a ter o exame, a consulta, a internação de modo adequado. Eu vi até essa semana, vi até o prefeito dizendo que ia solucionar as filas, parece que em 1 ano e meio. E assim, 1 ano e meio para quem está precisando foge totalmente de qualquer gestão. Qualquer pessoa que esteja precisando em 1 ano e meio pode ter tanto problema. Não vou falar nem em morrer, acho que talvez a maioria não vai morrer, mas é uma dificuldade muito grande, né? Então, nós entendemos que precisávamos dar a nossa contribuição aqui na capital. Eu estou, inclusive, nesse momento do cenário das eleições, muito chateado com a oposição, porque a oposição tem feito um papel aqui em Aracaju de uma forma muito, o povo diz aí, nojenta. Que é aquela forma que não reconhece nada, o prefeito é a pior pessoa do mundo, levam para o lado pessoal muitas vezes e não sabem fazer, não sabem dizer: olha, existe um problema aqui e tal, mas existem também acertos, né? Então, nós temos, enquanto candidato, trabalhado com a verdade, né? Então, ninguém pode deixar de reconhecer o trabalho de Edivaldo na questão das obras em Aracaju, né? Ninguém pode deixar de reconhecer o trabalho de Edivaldo em algumas situações, né? Inclusive, eu sou candidato e penso que a gente tem que melhorar. Eu venho com essa visão. Não que a gente tem que destruir e dizer que o cara não fez nada, porque isso, se ele não tivesse feito nada, ele não estava em primeiro lugar, né? Essa colocação dele em primeiro lugar disparado nas pesquisas mostra que ele tem o trabalho dele também. A gente não pode deixar de reconhecer a liderança, né? E nós não podemos, só porque somos concorrente, criar fatos, né? Eu vejo aí diariamente Rodrigo, Daniele, uma propaganda muito... A população, inclusive, já está enjoado disso, vê que não fala uma coisa boa, não existe isso. Então, o cara é o Satanás,
o atual prefeito, então por que a maioria da população colocou ele em primeiro lugar? Então, não existe. Nós temos que ser verdadeiros. Qual seria a estratégia adequada, então? A estratégia adequada em qual sentido? Para enfrentar o atual prefeito. Eu acredito que a estratégia adequada é falar a verdade. Por exemplo, o Rodrigo Valadares é o candidato do Roberto Jefferson, dito por ele no Instagram publicamente. É o candidato de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, para quem não conhece, está nos assistindo e nos ouvindo, é o mensaleiro, é um dos piores criminosos que já tiveram nesse país. Era do PT, depois saiu, agora está com o Bolsonaro, e inclusive é o maior doador de campanha. Não, aliado, né? Aliado não, do PT e aliado de Bolsonaro. É, aliado, Sempre foi do PTB, do Partido de Rodrigo. Inclusive o Roberto Jefferson é o presidente dele, dito por ele mesmo, é o líder dele. Praticamente é o pai político nesse momento. Então, eu vejo o Rodrigo falando mal da família toda, fala mal até do pai, diz que o pai não ajudou ele a construir a trajetória política. Eu, sinceramente, não sei a qual custo uma pessoa que todo mundo que passa por ele fala mal, né? Então, ele estava no grupo do senador, saiu porque o senador não presta. Depois, ele era do grupo do PT na eleição para ser candidato a deputado, também não prestou. Aí agora ele está com o Bolsonaro, pode ter certeza. Logo, logo, quando for mais à frente, ele está dizendo também que não presta. É a incoerência. É a incoerência, é o estilo. O representante, ele já fez isso com todo mundo, não é novidade. O PT não prestou para ele, mas colocou ele no mandato de deputado estadual, na chapinha, que se diga passagem, quem entende de política sabe que as questões da chapinha é uma manobra política, é uma manobra, né? Visto pela população, muitas vezes, a chapinha como uma pilantragem, porque é uma forma dos candidatos utilizar do partido político, das coligações feitas na escura, para chegar ao mandato com menos votos, como foi o caso, e ninguém presta para ele. O prefeito para ele é o Satanás, Daniele para ele é o Satanás, estou dizendo assim em linguagem figurada, né? Ninguém presta para ele. O PT não prestou, mas ele fazia o L de Lula na eleição para chegar no mandato. Depois, o senador, quando escolheu Daniele, ele também não prestou para ele. E agora, quem presta para ele é o Roberto Jefferson, que autorizou, como presidente do partido, uma doação aí, pelo que eu vi aqui nos dados, ele já recebeu de dinheiro público o total aí de 847 mil do PTB, que é o líder dele, Roberto Jefferson, o presidente, e 600 mil do PSL estadual e 400 mil do PSL nacional. Isso dá um total de 1.847.000 reais. 1 milhão, ele recebeu até agora o maior valor de dinheiro público. O cara que se diz o novo e pega esse dinheiro, que ao meu ver, por mais que seja legal, tem uma lei, mas igual, se for olhar no passado, a escravidão era legal. Nem por isso, quem tem bom senso vai olhar e vai dizer que era correto. É a mesma coisa desse dinheiro público. Eu fui um dos únicos candidatos que neguei utilizar o dinheiro público em respeito à população. Não estou dizendo que quem utiliza o dinheiro público é bandido, é ladrão, nada disso, certo? Agora, no meu entendimento pessoal, na minha convicção, uma cidade que tem aí 100 mil pessoas desempregadas, uma cidade que as pessoas, em maioria, estão ganhando de 1 a 2 salários mínimos. Aí chega o candidato que se diz o novo, pega 1.847.000 reais, seu principal doador
o presidente do partido, que é o Mensaleiro, um dos piores criminosos que já tiveram nesse país, e aí utiliza desse dinheiro que a população vai ter que pagar depois. Não pense que é de graça não tem almoço grátis não. A população vai pagar a duras penas depois esse dinheiro. Eu quero saber detalhadamente daqui a pouquinho, meu caro Juraci Nunes, como é que a população vai pagar duramente sobre esta aliança, que segundo o Juraci Nunes é aí feita entre Rodrigo Valadares e o Roberto Jefferson. Porque, em primeira mão, nós temos aqui no Jornal da Fama uma informação. Operação da Polícia Federal exclusivo na cidade de Tomar do Jeru. A Polícia Federal deflagrou hoje, dia 29, a Operação Restauração, com o objetivo de obter provas para a investigação que apura possíveis desvios de recursos públicos federais e irregularidades na contratação de organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, pelos fundos municipais de saúde, educação e assistência social do município de Tomar do Jeru, nos anos de 2015 e 2016. A Operação Restauração se trata de desdobramento da Operação Acesso Negado, que desvendou irregularidades na contratação de OCIPs por municípios sergipanos. Diante desse possível esquema criminoso, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal de Sergipe, sendo 2 em Aracaju, 2 em Valença, na Bahia, 1 em Lauro de Freitas, na Bahia, e 8 em Salvador. Os valores contratados com a OCIP alcançam a cifra de 3.400.000 reais, com potencial desvio de milhares de reais, afirma a Polícia Federal. Portanto, a operação da Polícia Federal neste momento, com foco em investigação de contrato de OCIP com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social de Tomar do Jeru. Contratos dos anos exclusivo de 2015 e 2016. A PF investiga possível desvio de 3.400.000 reais. A operação tem como foco mandados de busca e apreensão em Aracaju, Valença, na Bahia, Lauro de Freitas, na Bahia e Salvador, na Bahia. Exclusivo. Meu caro Juraci Nunes, então como é que o povo vai sofrer por causa desse acordo? O que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, Narcísio, que esse dinheiro foi um empréstimo que o governo federal fez à União, autorizado pelo Congresso Nacional, né? Foi uma lei votada, e que o Brasil pegou um empréstimo para financiar as candidaturas dos políticos que aceitam receber esse dinheiro público. Eu fui contra, meu partido recebeu, mas eu neguei, não quis, certo? Mas Rodrigo é o candidato na capital que mais recebeu dinheiro público, né? Esse dinheiro público, depois a população, nada no Estado sobrevive sem um imposto. Depois quem vai pagar é a população, somos nós, né? E você é contra o financiamento público de campanha? Eu sou então contra porque, veja só, eu vejo aí as campanhas como estão ocorrendo, por exemplo, tá lá os principais candidatos que estão usando dinheiro público, Edivaldo, Rodrigo, Daniele, Márcio Macedo. Então, eles estão lá na carreata. Quem é que está pagando a locação dos veículos que está ali? Na maioria das vezes, o dinheiro público. Quem é que está pagando a gasolina? O dinheiro público. Quem é que está pagando o santinho, a bandeira, o pessoal que está ali? E mais, na minha visão pessoal, você contratar uma pessoa há um mês ou menos de um mês da eleição para trabalhar em sua campanha, a lei não entende que é compra de voto. Mas na minha visão pessoal, compra de voto. É parecido. Porque uma pessoa que trabalhou numa campanha de um candidato desse, por exemplo, Rodrigo recebeu aí
o 1 milhão e quase 900 mil, né? 1 milhão 847. Aí ele contrata em 1.000 pessoas, vamos dizer. Esse pessoal aí para segurar a bandeira, para fazer isso, para ficar rodando com ele, gritando, fazendo aquela euforia, e material e tudo. Então, essas pessoas vão votar nele ou não? Há uma grande chance desse pessoal também acabar votando. Está trabalhando na campanha, a tendência é votar. E muitos deles fazem de propósito. Eu não vou aqui acusar A ou B, mas muitos fazem de propósito, já contratam, já pensando no voto da família, no voto daquela pessoa. Então isso, ao meu entendimento, do ponto de vista legal, assim como a escravidão no passado já foi autorizada e já foi legal, é a mesma coisa desse dinheiro público. No futuro, todos terão vergonha de ter utilizado esse dinheiro. Pode ter certeza, eles estão apostando na ignorância da população, que a população não vai entender que eles estão pegando o dinheiro público, estão utilizando, eles estão apostando nas pessoas, porque os candidatos, os principais que estão aí na TV, a maioria está usando esse dinheiro, então um não fala mal do outro. Tá todo mundo se protegendo. Agora, meu caro Juraci Nunes, uma coisa que chama a atenção é o fato de você ser candidato pelo Partido da Mulher Brasileira. Há muitas mulheres questionando essa realidade. Por que o Partido da Mulher Brasileira não tem uma mulher como candidata e sim um homem? Como é que você responde a esse questionamento? Narciso, eu respondo de uma forma bastante simples. Eu fui eleito pela maioria de mulheres do partido. As mulheres que questionam simplesmente são mulheres que não se deram o trabalho de olhar como é que foi, como foi a eleição, né? Simplesmente desrespeitam as outras mulheres, né? Qualquer mulher que questionar, ela de certeza vai estar desrespeitando as mulheres do nosso partido, porque as mulheres do nosso partido têm vez, voz e decidem, e o que elas decidem eu assino embaixo, e é dessa forma que a gente conduz. A decisão foi coletiva? A decisão foi coletiva e da maioria de mulheres, a ata é pública, está no TRE, qualquer um pode solicitar, e não pode ninguém dizer que as mulheres que decidiu não merecem ser respeitadas em sua decisão, nem ficar fazendo futrica, fofoca. Fale na minha frente, venham criticar na minha frente, que aí eu vou responder a vocês. Por trás é muito fácil. Com relação às suas propostas, quais são suas propostas para a saúde? Olha, Narciso, nossas propostas para a saúde são as melhores possíveis. Nós temos aí... Primeiro ponto principal para Aracaju é a contratação de um grande secretário de saúde. Nós já temos em nossa cabeça um médico, um grande médico. Eu não posso antecipar porque é uma questão que mexe com a classe, né? É uma questão que também a pessoa ainda não me confirmou a disponibilidade, mas até porque ele é um grande profissional, muito requisitado, tem outros vínculos, então eu estou aguardando a confirmação dele. Mas com um grande médico, um grande profissional na área, podem ter certeza que a saúde de Aracaju vai melhorar substancialmente. Além disso, no nosso plano de governo, é um plano extenso, nosso plano tem 20 páginas, está no Divulga Candi, a população toda pode acompanhar. Às vezes, assim, até quero explicar isso, em uma entrevista ou em outra, a gente não tem como expor tudo pelo tempo, aqui a fã é 40 minutos, né? Mas muitas vezes a gente não tem como expor tudo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nós vamos resolver a fila de consultas e exame, a exemplo do que foi feito em São Paulo, que fez a contratação de hospitais particulares, uma parceria público-privada, e vamos utilizar os hospitais particulares em até 2, 3 meses, nós vamos resolver a fila do exame e da consulta.
E vamos trabalhar para resolver também a fila da internação, toda essa situação do câncer. Vamos trabalhar aí para resolver toda a situação. Não vamos nos isentar, não vamos fazer igual às vezes acontece, que nem aconteceu aqui em Aracaju, que a Aracaju foi a única capital que não teve UTI no hospital de campanha. Isso é um dado interessante, a única capital do Nordeste que não teve UTI. Nós não vamos se isentar. Por exemplo, na questão do câncer, nós vamos atuar. Eu, por exemplo, conheço uma representante aqui que faz um papel muito bonito, a Sheila Galba. Ela faz um papel muito bonito nessa área das mulheres do peito na luta contra o câncer, né? Em favor da vida. Então, vejo nela uma grande representante, uma mulher de fibra, de garra, e embora ela esteja em outra coligação, mas eu não deixo de reconhecer. Comigo é assim, eu não falo a verdade, né? Não faço igual os outros candidatos que precisam falar mal e eu critico quando é necessário. Estamos entrevistando o Juraci Nunes, candidato a prefeito de Aracaju pelo PMB. Trabalhamos em nome da Banese Corretora. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com o seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para a sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem o seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. O Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem os pequenos negócios. Fique atento aos desejos do seu cliente. Proporcione uma experiência única. Busque inovar. Esteja sempre pronto a atender e marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800 570 0800 e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. As eleições 2020 no Jornal da Fã são um oferecimento da Diaclin. Laboratório Diaclin, toxicológico, DNA e testes de gravidez com menor preço. Rua Nestor Sampaio, 324. Fone 3231-5022. 3231-5022. Eu falei Diaclin. Unicate, Centro de Diagnóstico e Medicina Especializada. Estrutura física completa, com tecnologia de ponta para oferecer serviços de excelência. Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, 1813. Telefone 2106-4100. 2106-4100. Eu falei Unicate. Via Reta Luz e Eletricidade. A Via Reta Luz e Eletricidade tem mão de obra qualificada e tecnologia para colocar a serviço da sua cidade. Via Reta Luz e Eletricidade. Telefone 3223-1697. 3223-1697. Meu caro Juraci, quais são as suas propostas para a educação? Grande Narciso, nós temos uma grande proposta para a educação. Minha mãe é professora, nós fizemos com muito carinho o plano de governo. Na educação, nós temos aí, como principal proposta, a educação empreendedora, para que os nossos jovens, desde cedo, aprendam o empreendedorismo. Inclusive, está sendo copiado minhas propostas por outros candidatos, eu já percebi isso. Infelizmente, alguns têm tempo de TV, né, e pegam as minhas propostas e já falam que é deles e já aproveitam isso. Mas a educação empreendedora é uma das principais renovações que nós vamos fazer na educação de Aracaju. E tão necessária. Nossos jovens vão aprender desde cedo como é necessário, importante, abrir uma empresa, né, abrir o seu negócio, vão ser incentivados a isso. Nós temos aí como uma proposta conjunta na área do trabalho, que é a geração de emprego e renda, que é de zerar o desemprego em Aracaju em até 2 anos. Eu, inclusive, prometi que se não resolver em até 2 anos eu renuncio. E passa pela educação, porque passa pela qualificação de que ainda não tem uma profissão, passa pela educação empreendedora, né? Nós vamos colocar uma linha de crédito no banco, né, para disponibilizar isso, e tudo requer uma orientação profissional
anteriormente, todo o apoio. A educação nós vamos também garantir o acesso a todos os jovens à internet gratuita e de qualidade. Eu, inclusive, ressaltei recentemente que ninguém vai ficar em Aracaju sem ter acesso à internet. Nas escolas nós vamos garantir o acesso de internet de uma forma gratuita e de qualidade. Porque, aliás, a internet ela conecta as pessoas ao mundo e é de extrema importância para o jovem fazer suas pesquisas, para o jovem, inclusive, abrir uma loja virtual, né, fazer vendas. Nós estamos aí num momento de pandemia ainda. Tem pessoas já falando no pós-pandemia e é nesse sentido. A gente tem que incentivar uma democracia nas escolas, né, que os estudantes, os professores tenham o poder de dialogar e escolher melhor as situações escolares, a forma melhor de aprender, o ensino-aprendizagem. O professor não pode ficar tolhido de ter que aceitar uma grade nacional, né? Então pode uma didática dele. Então nós queremos implantar uma democracia nas escolas, no sentido de que os alunos sejam ouvidos, professores possam tomar decisões importantes e que sejam de acordo com o seu pensamento. E também nas escolas nós vamos colocar à disposição da população aos finais de semana e quando tiver algum evento que a população quiser utilizar os espaços públicos, na nossa gestão nós vamos colocar à disposição. E vamos, isso é uma promessa minha, um compromisso meu, melhorar o nosso IDEB. Hoje nós sabemos que o IDEB de Aracaju está numa situação muito ruim e nós vamos melhorar. Acredito que até o final da nossa gestão nós conseguiremos ter um dos melhores IDEBs do Nordeste. Essa é a minha promessa, porque, aliás, no meu plano de governo e na minha campanha, o carro-chefe é resolver o desemprego em até 2 anos. Estamos entrevistando Juraci Nunes, candidato a prefeito da cidade de Aracaju. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna com o bloco final dessa entrevista com Juraci Nunes aqui no Jornal da Fã. Volta com o Jornal da Fã com essa entrevista com Juraci Nunes, candidato a prefeito de Aracaju. Atenção para uma informação, hein? Na última terça-feira houve uma fiscalização em alguns postos de combustíveis. A Cefaz, o Inmetro e o Procon. A matéria está publicada hoje em alguns jornais. O programa recebeu uma informação de que um determinado posto aqui em Aracaju foi encontrado com enorme quantidade de etanol sem nota fiscal de origem. Atenção para esta informação exclusiva do Jornal da Fã. Exclusivo. Posto de combustível foi encontrado com uma enorme quantidade de etanol sem nota fiscal de origem. Exclusivo. Uma fiscalização realizada pela Cefaz, Inmetro e Procon. A fiscalização teria sido realizada na última terça-feira. A nossa produção vai continuar investigando. E caso a gente consiga ainda hoje, nós traremos informações no Jornal da Fã de amanhã. É comprovação de sonegação de imposto através da venda de etanol sem nota fiscal. Exclusivo. Amanhã mais detalhes aqui no Jornal da Fã. Meu caro Juraci Nunes, são 8h26, vamos a mais 3 minutinhos para que você possa falar de mais uma proposta e a gente se encaminhar para as considerações finais. Eu queria saber a sua visão com relação a transporte público na capital. O que é que Juraci Nunes faria nesta área? Olha, nós temos uma visão que nós temos que apoiar principalmente os profissionais, os motoboys, os taxistas, os profissionais de aplicativo, seja de qualquer aplicativo, seja Uber, 99, InDrive, enfim. Nós temos a visão de que eles contribuem muito para a mobilidade urbana de uma forma alternativa na cidade, né? Levam estudantes, trabalhadores, encomendas,
produtos. Então ajuda muito com a questão do comércio, com a questão financeira, com a questão da mobilidade. E evitam, inclusive, o trânsito de uma maneira mais intensa, porque um entregador ele faz várias entregas, né? Leva ali 10, 15 para bairros diferentes, então evita que o trânsito e a mobilidade de Aracaju, que precisa inclusive de ser melhorada e ser mais inclusiva, né, em atendimento às pessoas de portadores de necessidades especiais. Aracaju precisa ser uma cidade que as pessoas que têm necessidades especiais, como a população conhece mais, que é deficiência, né, que essas pessoas sejam incluídas. Então, nós temos essa visão de, primeiro, apoiar esses profissionais. A SMTT, na minha gestão, não vai perseguir esses profissionais de forma a multá-los por uma parada. Nós vamos ter e orientar o bom senso, porque, por exemplo, um Uber para no aeroporto, um motorista de aplicativo para no aeroporto, para deixar um idoso, e aí vem o SMTT e multa. Eu já vi isso acontecer, né? Então, assim, não pode multar só porque o cara deu uma paradinha ali rapidinho, e eu vejo que isso não há bom senso. Um minuto para suas considerações finais, meu caro Juraci. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer aos nossos ouvintes, à população de Aracaju que nos assiste, que podem ter certeza, eu vou ser o melhor prefeito de Aracaju. Nós temos a convicção que podemos resolver a questão do emprego em até 2 anos. Caso eu não resolva o emprego em até 2 anos, eu renuncio. Mas para isso eu preciso da sua oportunidade. Vocês viram que os meus concorrentes não assumiram com vocês esse compromisso, essa proposta de resolver a questão do seu emprego, para você que está desempregado, e de apoiar a você abrir o seu próprio negócio. Para você que é empreendedor, nós vamos também ajudar vocês e vamos apoiar. Esse é o nosso compromisso. Por isso, eu peço o seu voto. E nosso número é o 35. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Juraci Nunes, pela sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço. FM. Boa sorte. Eu que agradeço, Narciso. Muito obrigado. Sempre quis vir aqui fazer esse registro. Hoje eu tive a oportunidade e quero agradecer a Deus e a vocês, a toda a equipe aqui, pelo apoio. Muito obrigado. Nós que agradecemos.